Olá, graça e paz seja contigo. A palavra de vida para os nossos corações no dia de hoje é: olha só, as pessoas vão dizer que é sorte quando você começar a colher os frutos do seu esforço. Já passou por isso? É sobre isso que o Senhor vai falar nos nossos corações no dia de hoje. Bem, a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, no capítulo 24, eu vou fazer um breve resumo aqui. Todos nós aqui conhecemos a história, do patriarca Abraão. Deus havia feito uma promessa para ele, de um filho, de um filho não, disse que ele seria pai de multidões, ou seja, pai de muitas pessoas. E essa promessa se estende até hoje. Essa promessa que Deus fez a Abraão, ela chegou até nós no dia de hoje. Nós também somos considerados filhos de Abraão. E Deus ele fez essa promessa para ele. E ao cumprir essa promessa, Deus ele dá para Abraão o seu primeiro filho, que é Isaque. E a Bíblia vai dizer que no passar do tempo, a sua esposa ela veio falecer e Abraão então, ele vê que está ficando mais velho, que já está ficando idoso, ele se preocupa então, ali com a continuação da sua linhagem, através ali de Isaque. Então Abraão ele pede que o seu servo Eliezer, que ele vá à procura de uma esposa para Isaque ali no meio da sua parentela. E aí é que então vem a palavra para os nossos corações de hoje. Quando aquele servo Eliezer, ele sai ali em procura da esposa para o seu senhor, Isaque, ele ora a Deus. Ele pede para Deus um sinal, ele fala: Senhor, olha, se o Senhor for comigo nessa missão, se eu for muito bem sucedido, ele pede para que Deus direcione ele naquela missão de procurar uma esposa ali, para Isaque. Ele pede para que o Senhor esteja com ele, para que ele seja bem sucedido. E ele pede para Deus um sinal. E o sinal que ele pede para Deus é o seguinte: Senhor, quando eu chegar ali naquele lugar, a moça que me servir água e servir água para os meus animais, essa será aquela que o Senhor escolheu para ser a esposa do meu servo Isaque. E ele ora ali e ele continua a sua caminhada. Quando ele chega num determinado local, ele vê então ali as moças retirando água do poço. E quando ele chega justamente ali perto de Rebeca e ele pede para ela de beber. E a palavra de Deus vai dizer assim, olha, que ela prontamente foi e deu água para aquele homem. O homem assim que ela nem conhecia, mas ela prontamente ela deu água para ele. E olha o que a palavra também vai dizer aqui no capítulo 24, no versículo 17, 18, diz assim, olha, o servo de Abraão falou ao encontro dela e disse: dê-me um pouco da água do seu cântaro para beber. Olha o que ela responde: pois não, Senhor, disse ela, e tirou imediatamente o cântaro do ombro e lhe deu de beber. E depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água para os seus camelos também, até ficarem satisfeitos. Gente, aqui está a chave para viver uma vida de vitória, uma vida abençoada. É quando você se dispõe a fazer um esforço além. Veja que ele pediu água apenas para ele, mas ela se dispõe a pegar água também para os seus camelos. Ele estava com 10 camelos. Quando nós lemos aí, nós vamos ver que um camelo, ele chega a beber cerca de 100 a 200 litros de água. Você imagina só quantas vezes Rebeca precisou descer naquele poço, encher aquele cântaro para dar de beber para aqueles 10 camelos.
Aqui a palavra diz que ela pegou água até que os camelos ficassem satisfeitos. É muito forte essa palavra. Rebeca aqui, ela colocou um esforço além daquilo que foi lhe solicitado. O homem pediu água para ele. Ela não só deu água para ele, como também pegou para os seus camelos. Então, por causa daquele esforço que ela fez, olha só o que a palavra vai dizer. Enquanto isso, no versículo 21, enquanto isso, o homem observava em silêncio atentamente. Veja bem, guarda essa palavra. Todas as vezes que você estiver fazendo um esforço, até mesmo além daquilo que você consegue, até mesmo além das suas condições, tem alguém observando você em silêncio. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que observa o seu esforço em silêncio. Tem alguém que vê o preço que você paga. Tem alguém que vê que você faz além daquilo que lhe pedem. Aleluia. Você está lá no seu local de trabalho. Às vezes você fica até um pouco mais tarde. Às vezes você executa tarefas que não estão de acordo com as suas funções. Você pode ter certeza que tem alguém que te observa em silêncio. E o dia da recompensa vai chegar. Isso aqui é muito poderoso. Tem sementes que você planta em silêncio, mas quando aquelas sementes elas começarem a brotar, quando elas começarem a germinar, todos verão o fruto do seu trabalho. Veja que enquanto Rebeca dava de beber aos camelos, alguém a observava em silêncio. E olha só, e quando isso, versículo 22, olha o que aquele homem fez. Quando os camelos acabaram de beber, o homem lhe deu uma argola de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro que pesavam cerca de 120 gramas de ouro. Olha só, que poderosa essa palavra. E a Bíblia também vai dizer que aquele homem, o servo, presenteia a família ali de Rebeca por causa da sua tomada de atitude. E não só isso, Rebeca hospeda aquele homem ali na sua casa. E ali ela cuida dele, também dos servos que o acompanhavam. E mais do que isso, olha só, Deus coloca Rebeca na linhagem da promessa, porque ela se casa com Isaac, o segundo patriarca, o herdeiro de Abraão. Ela se casa com Isaac. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Isaac, ele já era um homem poderoso. Mesmo ele sendo jovem, ele já era um homem poderoso, ele já era um homem rico, ele já era um homem de posses. E Deus continuou abençoando Isaac, porque ele era o filho da promessa. E Rebeca, por estar disposta a pagar um preço, por fazer além daquilo que se esperava, ela entra agora para a linhagem da promessa. E a gente vê que Deus dá para ela 2 filhos, Esaú e Jacó. E Deus faz de um dos seus filhos o 3º patriarca. Quando a gente vê a Bíblia, Deus fala, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ela foi esposa de Isaac e mãe de Jacó, o 3º patriarca. Então, por estar disposto a pagar um preço. Muitas vezes você olha, as pessoas olham para você e falam, nossa, que sorte, ela conseguiu entrar na faculdade. É porque não sabe quantas noites você ficou até mais tarde estudando, quantas festinhas você teve que renunciar para poder estar ali estudando, se dedicando para poder conseguir passar naquele vestibular, entrar na faculdade. Quando chega a promoção, as pessoas, nossa, que sorte. É puxar saco do chefe? Não, é porque não sabe o preço que você pagou para
conseguir aquela promoção. Quantas vezes você ficou até mais tarde? Como eu já disse aqui, quantas vezes você precisou executar tarefas que não tinham nada a ver com a sua função? Quantas vezes você precisou fazer isso? Veja que todas as vezes que você está fazendo algo além daquilo que se pede, tem alguém que lhe observa em silêncio. E Deus, Ele dá a justa recompensa pelo seu esforço. Tem uma outra passagem bíblica que Deus diz assim, olha, o trabalho penoso da sua alma Ele verá e ficará satisfeito. Não está falando de qualquer trabalho, um trabalho fácil de fazer, não, um trabalho penoso. É um trabalho difícil de se fazer. A Bíblia vai dizer que Ele verá. Ele vê todos os sacrifícios que você paga, todas as orações, todos os jejuns, todas as consagrações, sim, todas as campanhas, todas as renúncias que você faz para poder viver algo grande, algo poderoso. E todo mundo que está disposto a pagar um alto preço também está aqui, olha, nesse versículo aqui, ó, também vai colher grandes frutos. Vai colher frutos que outros que não se esforçaram, né? Vai colher frutos além daqueles que não se esforçaram para poder fazer. Então, persevere nessa força. Quando você achar que você não tem força mais, recobre-se, né? Que você possa se esconder no Senhor, que você possa procurar refúgio no Senhor. Fortaleça-te no Senhor. E você também vai ver as recompensas de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar neste momento? Grandioso Deus e amado Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, diante dessa palavra poderosa, a qual o Senhor trouxe aos nossos corações. Meu Pai querido, que essa pessoa no dia de hoje, ela tem se esforçado, ela tem se empenhado, Pai querido, em servir a Ti, Senhor Deus. Ela tem negado muitas vezes as suas vontades para poder viver o Teu querer. Ela tem negado muitas vezes os Teus sonhos para viver os Teus propósitos. Ela tem, Senhor Deus, muitas vezes deixado, Pai querido, alguns confortos de lado para poder viver o Teu querer, para estar no centro da Tua vontade. Senhor, que o Senhor possa ver o trabalho, o esforço dessa pessoa no dia de hoje. Quantas vezes, Pai querido, esse estudante, ele renegou, Pai querido, ali uma festa, ele negou uma diversão para poder viver algo maior. Meu Pai, que o Senhor possa fazer com que a recompensa chegue até suas mãos. Quantas vezes, Pai querido, este homem, esta mulher, Pai querido, né, se esforçou além daquilo que ela achava que podia fazer, em prol de algo maior. Meu Deus, que o Senhor possa contemplar o esforço dos Teus filhos no dia de hoje e que o Senhor possa fortalecer para que eles possam caminhar mais e mais longe, ó Pai querido, e possam alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, Pai. Essa é a nossa oração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus continue te fortalecendo e te sustentando. Continue nessa caminhada, sempre lembrando que tem alguém que te observa em silêncio. Aleluia. E a recompensa, ela virá na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando grandemente e até o próximo.